Eu acho que nós ainda temos que desconstruir aqui uma série de ideias, que é o primeiro impacto que eu tenho quando muitas vezes nos procuram. E passa precisamente por a primeira coisa que nós dizemos é: a pessoa entra, bom dia, eu venho visitar o lar. Então não é aqui. Nós aqui somos uma residência sénior. Mas não é a mesma coisa? Não. Bem-vindos aqui a Momentos Sénior em Ávila, queridos amigos, residentes e familiares. Aqui estamos, eu sou o Jorge Fonseca e aqui com o meu sócio, Dr. António Rodrigues da Silva. Então, Dr. António, quem é a nossa ilustre convidada hoje? É verdade, temos mais uma ilustre convidada. Bom dia a todos. Estamos a falar da doutora Ana Sofia Correia, que é a nossa assistente social e diretora técnica desta nossa comunidade, a comunidade de Momentos Sénior em Ávila. Bom dia, senhora doutora Ana Sofia, como é que está? Muito obrigada, em primeira análise, pelo vosso convite em fazer parte destas conversas. Cá estou, para o que precisarem. Para termos aqui, à semelhança do que temos vindo a fazer, partilharmos com os nossos residentes, também familiares, a vida que se passa dentro das nossas comunidades. E, naturalmente, a melhor forma de nos conhecermos é conversarmos de uma forma aberta, naturalmente franca, transparente e como verdadeiros amigos numa conversa de café. E então, para começar essa conversa, doutora Ana, como é que entrou para esta área, para esta indústria? À semelhança do que eu penso que acontece com a maioria das colegas, quando nós pensamos em serviço social, pensamos em ser assistentes sociais e que vamos ajudar os pobrezinhos. E realmente quando chegamos ao curso percebemos que afinal o mundo do serviço social é uma coisa muito diferente. Inicialmente comecei com crianças, portanto estive numa comissão de proteção de crianças e jovens, onde aprendi imenso. Deram-nos um choque muito grande com a realidade e com aquilo que nós realmente pensamos que sucede. Aprendemos o que é trabalhar com uma equipa multidisciplinar, aprendemos o que é ouvir a outra pessoa. Entretanto, surgiu a oportunidade de vir aqui para a residência, portanto entrei aqui como assistente social. Há 6 anos, não é? Há sensivelmente 6 anos, é verdade, o tempo passa, e aqui aprendi toda a minha vida profissional, eu acho. Inicialmente pensei, pronto, agora vou realmente aplicar aquilo que aprendi na faculdade, aquilo que me ensinaram, e quando cheguei aqui o que eu percebi é que as pessoas é que me ensinaram a mim. Portanto, os nossos residentes ensinaram-nos realmente qual é o melhor método para trabalhar com eles, qual é a melhor forma de chegarmos a cada pessoa. Havia muita altura em que nós tínhamos atividades programadas e pensámos, pronto, hoje vamos aplicar este método. E chegávamos à atividade e era impensável. Portanto, ou porque a pessoa não gostava, ou porque não era o que pretendia, e nós aqui temos uma coisa muito boa, que eu acho que não se vê em todos os lados, que é realmente ouvir o que é que a pessoa quer fazer. Tão simples quanto isso, chegar ao pé do residente e dizer, então hoje, excelentíssimo senhor, o que é que pretende fazer? Olha, hoje eu quero ver um filme. Pois com certeza, então vamos ver um filme e temos que nos adaptar. Não era essa a realidade que vivia quando trabalhava com as crianças? Não, de todo. Não tem rigorosamente nada a ver. Facilmente começamos uma conversa e a pessoa em 5 minutos consegue ensinar-nos aquilo que se calhar demoramos uma vida inteira para aprender. E isso só os nossos residentes, só os nossos séniores é que têm essa capacidade de ensinar. A experiência de vida ensina-nos muito, não é? Qual é a média de idades, para se ter aqui uma ideia, dos nossos residentes? Neste momento a nossa média está sensivelmente nos 88 anos. Uau! Sendo que temos já 2 pessoas com 101. Que maravilha! Isso mesmo. Que maravilha! Nestes 6 anos, já agora pegando nisso, Ana, nestes 6 anos tem notado alguma diferença em relação ao nível etário dos nossos residentes? Dá a ideia que em termos sociais, naturalmente, as pessoas estão a viver mais tempo, não é? E, felizmente, com mais qualidade de vida. Nota isso, essa evolução de há 6 anos a esta parte? Sim, portanto, há sensivelmente 6 anos, a maioria das pessoas quando nos procurava estava sensivelmente entre os 78 e os 80, neste momento a maioria já está nos 90, portanto ainda recentemente tivemos uma entrada de uma senhora com 96 anos, que está muito bem, que deambula e que consegue apoiar nas atividades e fazer a sua vida, embora já com alguma dependência, mas está bem, consegue perfeitamente dizer o que é que pretende, mas são 96 anos.
É muita experiência, de facto. Então, nesses 6 anos de experiência, eu sei que a doutora Ana também é aquela que atende os telefonemas dos familiares e é aquela que dá um tour aqui da nossa residência aos familiares. Porquê é que acha que é importante considerar uma residência sénior para um familiar de um idoso? Eu acho que nós ainda temos que desconstruir aqui uma série de ideias, que é o primeiro impacto que eu tenho quando muitas vezes nos procuram. E passa precisamente por a primeira coisa que nós dizemos é a pessoa entra, bom dia, eu venho visitar o lar. Então não é aqui. Nós aqui somos uma residência sénior. Mas não é a mesma coisa? Não. Enquanto nós não acabarmos com este estigma, é muito difícil a pessoa ter logo esta proatividade. Mas a verdade é que aquilo que nós notamos é que os nossos idosos precisam efetivamente de uma residência sénior, com cuidados de enfermagem, garantir que tenham uma alimentação correta. Nós temos imensas pessoas que entram e dizem, ao jantar eu só como uma sopa e uma peça de fruta, é perfeitamente suficiente. E a verdade é que quando entram na residência, por exemplo, ao jantar já fazem a sopa com o prato principal e efetivamente a fruta. Portanto, a pessoa em casa não tem o mesmo cuidado com a alimentação. A residência sénior é importante sobretudo pelo estímulo, seja ele o convívio, porque às vezes é o facto da pessoa estar numa sala de refeições em que tem pessoas que têm o mesmo tema de conversa. Temos muitos residentes que estiveram em África e, portanto, basta que comecem a falar de África e é o suficiente para criarem memórias, não é? Exatamente. Criam logo ali conversa e alguns até se conhecem, acabam por perceber que já tiveram, por exemplo, na guerra juntos e fizeram o exército, algumas patrulhas juntas, e é muito bom quando descobrem esta intimidade. Esses pontos em comum, não é? Exatamente, e portanto a pessoa precisa deste estímulo. Nós aqui funcionamos muito bem, eu acho, porque nós temos atividades para todos. Porque as atividades é o que ocupa a pessoa. Sejam elas estar numa sala de refeições a conversar com outros residentes, seja fazer um ateliê de culinária, seja participar nas atividades de pintura e de construção, é tudo adaptado ao nosso residente. Inclusivamente, por aquilo que temos visto até nas redes sociais, enfim, assistido ao vivo também, naturalmente, algumas dessas atividades até envolvem animais. Verdade. Conte-nos lá um bocadinho sobre isso. Nós estamos com um leque de atividades muito variado. Como eu digo, é adaptado a cada pessoa e cada pessoa é que sempre convidada a participar. A atividade que está a ter mais sucesso efetivamente são 2 cadelas que vêm à nossa residência visitar os nossos residentes, vêm com a nossa fisioterapeuta, portanto, que ela tem todo o mérito e deixo também os meus parabéns pelo trabalho que ela tem desenvolvido aqui com os nossos residentes. Fisioterapeuta Filipe. Exatamente, a fisioterapeuta Filipa, que faz um trabalho extraordinário. Portanto, nós vemos pessoas que estão acamadas a tentar esticar o braço para fazer uma festinha à cadela. Portanto, cada um há de ter as suas ligações aos animais e, portanto, muitas vezes nós criamos este estímulo e realmente a pessoa recorda. Portanto, uma pessoa que, se o auxiliar for lá para fazer a higiene, para apoiar, embora diga bom dia, vamos fazer a higiene, a pessoa não tem qualquer estímulo, com o cão é completamente diferente. Ótimo, e, ótimo. portanto, temos inclusive uma residente que está independente e que logo de manhã, hoje é dia de trazer as cadelas. Então já sabe, eu estou na recepção às 10 horas para irmos passeá-las. E, portanto, acabam por criar também eles esta rotina e eles próprios são os primeiros a manifestar. Então, é hoje, não é? Que vamos ter cá esta participação. Ótimo. É engraçado que este fim de semana estive com um grupo de empresários e uma das atividades deles é fisioterapia ou terapia com cavalos. E eu disse, com cavalos? Como é que eles vão às residências? Se calhar é uma ideia nossa para essa situação. Ele disse, se calhar é melhor trazê-los aqui. Que já fizemos também, por acaso, enfim, na comunidade de São Miguel, mais recentemente. Levámos lá cavalos? Levámos os residentes a um picadeiro aqui na zona de Cascais e, de facto, a terapia com os animais, neste caso, enfim, com cães, que temos feito aqui de 15 em 15 dias, mas com cavalos também ajuda muito e ajuda até na componente de, felizmente não é o caso, mas de algumas doenças mais graves sob o ponto de vista mental. A terapia com animais é muito interessante. Sim, senhora Ana, mas falou aí da questão dos residentes, quando entram para a nossa residência, as atividades que têm. Qual é que considera ser o momento mais adequado, mais importante, mais valioso até para a vida de um residente, entrar
numa residência sénior, como é, por exemplo, a nossa? Eu acho que temos vários momentos, eu acho que temos várias etapas e depende da pessoa que nós estamos a falar efetivamente. Nós temos pessoas que nos procuram e eu acho que isto é o mais assustador. Nós temos idosos que estão sozinhos em casa o dia inteiro, sem ver uma única pessoa. Infelizmente todos passamos pela situação de pandemia, não é? Todos vivemos o que a Covid-19 nos trouxe e acho que o que deixou mais impacto foi o tempo que as pessoas passaram sozinhas e foi esta falta de convívio, esta falta de afeto, aquilo que nos caracteriza, não é? Enquanto seres humanos, esta falta daquele abraço, daquela conversa, e é assustador pensar que mesmo sem pandemia as pessoas vivem isto. Portanto, vivem sozinhas e não há necessidade. Há várias residências, as nossas felizmente estão muito bem nesse aspecto. As pessoas, quando estão sozinhas, devem procurar apoio. Nós aqui funcionamos de uma forma totalmente independente. Eu tenho pessoas que, quando vêm à nossa residência, então, mas eu posso sair? Claro, então isto não é uma prisão. Porque eu já visitei vários sítios e não me permitem isso. Não, nós aqui tentamos estimular a autonomia da pessoa. Às vezes brincamos até que funcionamos um bocadinho estilo hotel. Portanto, a pessoa dá a entrada, está cá connosco, tem a medicação preparada, o quarto é limpo, tem as roupas prontas, querem ir almoçar fora, vão, querem ir até ao jardim, vão, não temos nenhuma restrição. Se inclusivamente em carro, podem deixar o carro, estacioná-lo na garagem e sair quando quer, por isso é que se chama residência, não é? É onde a pessoa reside, como nós residimos. Enfim, na nossa casa, as pessoas residem na sua casa. Exatamente, portanto, criando esta ideia e que as pessoas comecem a acreditar efetivamente neste novo conceito, que não é novo, mas que as pessoas ainda pensam, efetivamente isso é uma residência, isso é um conceito novo. Não é. Infelizmente nem todas praticam este conceito e, portanto, daí diferenciarmos a palavra lar de residência. Mas a verdade é que, efetivamente, as pessoas que estão sozinhas podem aproveitar, têm esta valência, podem fazer a vida de forma autónoma. A socialização, não é? Exatamente. É claro que também temos uma fase em que as pessoas, porque caem em casa, fazem as fraturas, que infelizmente essa ainda é a maior causa para as pessoas procurarem uma residência sénior. Portanto, é quando já estão mais debilitadas, que vêm para recuperar e às vezes é mais difícil e não conseguem usufruir logo dos serviços do que se viessem bem, por exemplo, que é algo que nós notamos aqui, já vêm mais dependentes e, portanto, temos que dar todo o nosso apoio para apoiar na reabilitação. Agora depende efetivamente das pessoas e do estigma que também têm. E eu acho que, sim, a solidão é um grande problema no nosso país, não é? E acredito que o estigma hoje continua a ser também às vezes pesa na consciência dos familiares. Porque os pais dizem, nunca me leves para um lar, isso acabou a vida, não é? E aqui não tem nada a ver essa situação. E acho que se calhar os familiares esperam até o último minuto, quando já não podem mais, para fazer o favor aos pais. Quais são as vantagens para a família de, se calhar, procurar uma residência como a nossa ou como outras que existem cada vez mais de qualidade agora nesta área? Quais são as vantagens para os familiares e ajudá-los nessa decisão quando pesa a consciência? Eu acho que o primeiro conceito que nós temos que ter em mente é qual é o tipo de qualidade de vida que queremos dar à pessoa. Porque a verdade, e cada vez mais, aquilo que nós verificamos é que são os próprios filhos, os sobrinhos, os tios que estão como cuidadores. E o que é que acontece? Nós, enquanto cuidadores, nós vivemos aquela situação 24 horas. A pessoa vai trabalhar, mas está a pensar, será que a minha mãe tomou medicação? Será que o meu pai fez a higiene? Será que se alimentou? E, portanto, quando nós vamos estar com a pessoa, nós não estamos a dar qualidade à pessoa. Nós estamos tão preocupados com estes pormenores do dia-a-dia que efetivamente são importantes, mas não estamos a dar qualidade à pessoa. E nós aqui nas nossas conferências familiares, nós reunimos com os familiares mensalmente e temos este cuidado. Nós dizemos sempre, quando vem cá, é tempo de qualidade. Não tem que estar preocupado se a pessoa fez higiene, se alimentou, nós estamos cá para isso. E se tivermos alguma dificuldade, somos os primeiros a reportar. Mas o tempo que está com o seu familiar é tempo de qualidade. Nós temos que aproveitar aquilo que o nosso residente tem para nos dar e o seu familiar também. Portanto, quando um residente está connosco e está com o seu familiar, tem que
tem que aproveitar estes pequenos momentos. É acreditar que aquele momento, não sabemos quando é que será o último, não é? E, portanto, tem que ser passado a falar do dia-a-dia, a falar dos netos, a falar dos sobrinhos, das aventuras que tiveram, porque é isso que fica, são essas memórias que nos constroem. Não é estar preocupado, portanto, e vir para uma residência ajuda na libertação deste peso que muitos têm, não é? E, portanto, perceber que a pessoa não é... Às vezes há cuidadores que nos dizem: já viu, agora sou incapaz de tomar conta da minha mãe. Não, está a proporcionar uma melhor qualidade de vida à mãe, está a proporcionar um maior estímulo que em casa nunca o vai ter. A pessoa pode ter uma cuidadora 24 horas, mas não consegue proporcionar o estímulo que aqui vai ter, porque tem os pares, porque tem as atividades que a pessoa pode participar, porque tem uma enfermagem que está sempre disponível. E nós aqui costumamos sempre dizer a mãe ou o pai entra, mas o familiar também. Portanto, nós já temos situações em que nós temos o residente que, por exemplo, parece que está descompensado e nós colocamos o familiar à parte e perguntamos: senhor familiar, como é que se sente? Nem me diga nada, hoje tive um dia difícil, então vamos conversar um bocadinho. E automaticamente o familiar fica mais liberto e quando vai ter com o residente já passou. Portanto, parece que já está tudo bem porque a pessoa já vai com outra disposição, não é? E é importante este fator, ainda bem que o refere, que nos levou também, desde a primeira hora, a não considerar aquilo que tradicionalmente se considera uma visita ao residente, ou seja, um período de tempo marcado. Nós aqui não trabalhamos dessa forma, correto? É Ana, verdade. como é que se processam as visitas aqui na casa? Isto é uma alegria, das 9 da manhã às 8 da noite, estamos sempre disponíveis quase 24 horas. Felizmente os familiares vêm à hora que pretendem. Há muitos familiares que têm dificuldade em vir, por exemplo, no período da tarde e quando dizem: eu não só consigo ver a minha mãe de manhã, só tenho 5 minutos ali entre as 10 e as 11. Claro que sim. A sério, mas eu posso mesmo vir? Claro, então são 5 minutos. Isso, e a doutora Ana, que conhece outras residências, não é comum. Não. Há uns horários para visita, porque tem que fazer higiene de manhã e não deixam as pessoas entrar e etc. Aqui tem livre entrada 24 horas, basicamente. Posso dizer, pronto, que felizmente a residência, quando foi adquirida pela nova administração, isso foi das primeiras medidas e dou-vos os parabéns porque realmente têm feito um trabalho extraordinário nesse sentido, porque, por exemplo, antigamente isso não era possível, portanto, com a antiga administração, a pessoa vinha entre as 2 e as 5, sensivelmente, e pouco mais. Se pudesse vir ou não pudesse vir, e tinha que mudar a sua vida, não é? Inclusivamente, se o familiar quiser almoçar, até jantar, com o residente, com o seu familiar, pois com certeza pode fazê-lo. Obviamente que nestes últimos 2 anos de pandemia as coisas alteraram-se um pouco, mas essa é a regra. Porquê? Porque o residente está em casa, está a viver na sua casa, portanto abre a sua porta ao seu familiar, aos seus amigos e convivem da forma como fariam em sua casa, com a certeza de que na comunidade, na residência, tem todas as valências, entre as quais que falava da alimentação, que eu estenderia a um fator que é muito importante e que muito pouco acautelado, que é beber água. Exatamente. Não é? Isso é um desafio. Ou comer água, porque para quem tem dificuldades de beber água, há água gelificada que ajuda nessa matéria, não é? Mas a gente vamos aprofundar se calhar um bocadinho este tema, que é muito interessante e muito pertinente, enfim, e valioso, quando um dia destes estivermos aqui a conversar com a equipa de enfermagem. Já tivemos também com o Dr. Piero, da residência, mas enfim, qual é a sua opinião sobre isso, Ana? É um desafio, sempre. Para beber água, não é? Olha, vai mais um golo. Nós aqui optámos por ter uma ronda de água. Pronto, temos uma auxiliar destacada. É a hora do bombeiro. Exatamente, temos uma auxiliar destacada para poder, portanto, ali a meio da manhã, passar por todos os quartos e garantir que as pessoas bebem água, porque é muito difícil. Eu acho que a maioria das pessoas já tem dificuldade em beber água, quanto mais nesta idade. Eu tinha uma senhora que me dizia: beber água para quê? Tenho mais que fazer. Pois claro, tem toda a razão, mas efetivamente é importante e temos que fazer sempre este reforço. Felizmente aqui temos água, temos chá, temos os sumos, portanto tudo isso ajuda a que a pessoa efetivamente consiga fazer este reforço hídrico que é tão importante, não é? É engraçado porque se alguém está
está-nos a ouvir este podcast, esta conversa nossa, independentemente da idade, bebam água. Bebam água. Exatamente. Bebam água, senão mais tarde vão ter uma ronda de água, não é? É engraçado porque o António hoje, às vezes, olha, vou para casa, agora vou ter que ir cozinhar, depois vou ter que lavar os pratos e etc. E a gente sempre diz, a nossa semana mais divertida, mais tranquilidade, mais relaxada do ano é quando a gente vai de férias. Que a gente vai para um hotel, a gente levanta de manhã, temos o pequeno almoço, não é? Depois do pequeno almoço vamos para a piscina, ou vamos fazer algumas atividades, ou visitar algures à volta dessa situação. Quando regressamos temos o quarto já feito, a roupinha toda organizada, o jantar e o almoço e jantar fazemos o que queremos, e a gente diz assim, os nossos residentes vivem assim, estão de férias o ano inteiro, não é? É verdade. Portanto... Vivem num hotel? Vivem num hotel, basicamente. Com serviço de um hotel. Com serviços, com atividades e etc. Quando é que acha que é o momento para a família poder considerar que o seu pai, a sua mãe, a sua avó, a sua tia possam ir de férias o ano inteiro para uma residência séria? Eu acho que o momento é aquele em que nós sentirmos que a pessoa está a precisar. Ou seja, não pensar só que a pessoa, como está dependente, ou porque fez uma fratura do colo do fémur, ou porque está mais dependente. Não, vamos colocar a pessoa quando ela ainda está em capacidade tal para poder usufruir daquilo que nós temos cá. Portanto, a pessoa que pode, eu não me quero levantar às 9, quero-me levantar às 11. Pois claro, com certeza, a senhora está em sua casa, levanta-se à hora que o pretender. Nós tínhamos um senhor cá que até ao meio-dia estava na cama e eu dizia, por favor, o senhor tem que se levantar. Muitas vezes era eu que ia lá, então, tem razão, mas olha, não estou em minha casa. Está. Então porquê que eu tenho que me levantar cedo? Não tenho, mas fazia bem. Então pronto, eu já me vou levantar, que tenho tempo, eu já vou almoçar. Já tenho o almoço à minha espera, não já? Sim, claro. Então pronto, eu já lá vou ter à sala. E portanto, as pessoas têm que usufruir e estar preparadas para este momento, porque é mais uma etapa da nossa vida, portanto, e se o podemos fazer com dignidade, que muitas vezes, infelizmente, nas residências não acontece, nós aqui garantimos não só a dignidade, como a qualidade de vida. E acho que isso é o fundamental. Portanto, qualquer momento será certo, desde que seja um trabalho feito entre a família e o próprio residente. É muito importante nós envolvermos o residente nesta etapa. Há pessoas que dizem, eu não quero dar trabalho à minha família e, portanto, eu vou para uma residência onde eu sei que tenho que cuidar de mim. Pronto, com certeza também é um bom motivo, mas se for uma decisão ponderada entre ambos, é o ideal. Portanto, não só para a família não sentir o peso de que, eu estou a colocar a minha mãe e o meu pai, meu Deus, eles nunca quiseram e agora eu estou a contradizer, mas também para que haja uma adaptação de ambos, porque entrar numa residência é uma adaptação para a família e para o próprio residente, não é? É engraçado porque nós temos aqui vários residentes nas nossas residências, de onde, pronto, os familiares querem dar a melhor qualidade de vida em casa e apoiar, mas pronto, caíram ou já estão numa situação mais complicada e nos procuram. E vêm para cá e depois de 2 ou 3 semanas eles melhoram. Não é? Melhoram. Já vimos pessoas que vêm de cadeira de rodas e em 2 semanas, já estou bom, ok, já estou melhor, e querem ir para casa. E depois os familiares diziam, não, mas aí está melhor, pai, vamos pensar nisso um bocadinho. Depois às vezes pensam, é verdade, eu aqui estou melhor, eu recuperei, porque não estar sempre assim? E há outros casos que é ao contrário, não é? Os familiares diziam, pai, mãe, você já está bem, venha para casa. Então, mas vou para casa para quê? Eu aqui agora quero estar assim, porque é que não vim para aqui antes, não é? Portanto, temos um pouco das duas situações, não é? E há inclusivamente casos em que a pessoa, sobretudo conforme a Ana referia, quedas, que é um elemento crítico, fraturas do colo do fémur, vêm para recuperam e depois diz, sim senhora, já recuperei, estou bem, vou para casa. Depois, passado 2 ou 3 semanas, mas de facto eu estava bem melhor onde estava. Vou para lá mesmo sem necessidade de recuperar, porque já está recuperada, mas ali sim vivia, enfim, uma relação com os seus pares e com a equipa de profissionais que cá está, estimulando-se no dia-a-dia, o que é ótimo. Que nos leva à seguinte pergunta: que atividades ou necessidades médicas são cobertas por nós aos nossos residentes? Olha, acho que nós aqui cobrimos, se não tudo, atrevo-me a dizer praticamente tudo. Depende efetivamente do conceito médico. Porquê?
Eu acho que uma das coisas que, infelizmente, em Portugal ainda é muito desvalorizada é a saúde mental. E nós associamos a saúde mental à necessidade do psiquiatra e do neurologista e de um acompanhamento que efetivamente é importante, e as pessoas, sobretudo nesta fase em que estão mais demenciadas, é muito importante que haja este acompanhamento. Mas a verdade é que aqui nós fazemos este acompanhamento não só aos nossos residentes como aos nossos familiares. Ou seja, era como eu dizia há pouco, nós temos familiares que às vezes vêm, está com artrite, o que é que aconteceu? Não me diga nada, o dia correu mal, hoje aconteceu, então vamos nos sentar um bocadinho. Temos cá também a nossa psicóloga, a doutora Ana Cristina Costa, que está connosco enquanto animadora, mas que também está a dar um bom apoio a este nível da saúde mental. Temos residentes que às vezes estão mais deprimidos e ela senta-se com o residente, então, mas o que é que se passa? Eu imagino, temos uma situação de uma senhora que dizia, a comida aqui é péssima, eu estou cansada da comida, que é sempre a mesma coisa. E nós fomos conversar com a senhora, não é? O que é que se passava? Porque em 40 e poucos residentes era a única que se queixava, e afinal não. Portanto, o que acontecia era que a filha não vinha cá sensivelmente 2 meses e, portanto, a senhora descontava na comida, não é? Então passámos a fazer para alertar a família para uma forma de reagir. Então chamámos a família e dissemos, olha, gostaríamos de reunir, fazer ponto de situação, saber como é que estava. A família veio cá, uma semana depois, então, a senhora hoje a alimentação, como é que correu? Lindamente, estava ótimo, este chefe cozinha muito bem. Portanto, acho que este acompanhamento é muito importante. É claro que temos um serviço de enfermagem que funciona lindamente. A nível de equipa, sou muito grata pela equipa que nós temos, porque são profissionais de excelência. Temos uma equipa de enfermagem que funciona em permanência, que dão continuidade ao trabalho, e continuidade no sentido que às vezes a pessoa sai e ainda está a ligar para aqui e dizer, olha, não se esqueçam que é importante reforçarmos, temos que ir ver aquela senhora mais vezes, quer dizer, é um acompanhamento que em poucos lados se vê. Temos também o nosso médico sempre muito atento, sempre disponível ao contacto telefónico. Às vezes eu próprio digo, doutor Piar, olha, estamos aqui aflitos, precisamos de suporte. Então, olha, façam assim ou assim. Automaticamente está disponível, portanto, não seguia só pela vez em que está cá, e esta disponibilidade de equipa 24 horas, não é em todo o lado que se vê, e que felizmente a nossa equipa multidisciplinar é fantástica nesse aspecto. Porque é que acha que é importante? As pessoas que nos estão a ouvir, obviamente os nossos residentes e os nossos familiares dos residentes, mas alguém que esteja a pensar ter uma oportunidade de procurar uma residência para o seu pai, para a sua mãe ou para ele próprio, que estejam a ouvir, porque é que é importante visitar as residências antes de tomar uma decisão? A realidade fala por si, não é? Eu posso estar de um lado do telefone e dizer que nós temos uma enfermagem 24 horas e que temos um médico espetacular, mas se a pessoa chega aqui à residência e não verifica isso, então o meu trabalho nada vale, não é? Portanto, nós convidamos sempre a pessoa a vir cá. Quando alguém nos contacta telefonicamente a pedir informações, dizemos, mas venha conhecer, porque eu posso dizer-lhe o que eu tenho, mas realmente só quando chegar cá é que vai verificar. E realmente quando a pessoa chega e, por exemplo, está a decorrer uma atividade de culinária que tem sido um sucesso, e a pessoa percebe, meu Deus, também vocês fazem culinária? Então, mas e toda a logística? Claro, e os nossos residentes participam. Mesmo aqueles residentes que às vezes não têm já a destreza física para o fazer, estão a assistir, porque é um estímulo. E, portanto, a pessoa tem que vir conhecer. Nós convidamos sempre a vir o familiar, a vir o residente, para conhecer o espaço. Alertamos sempre para o facto de que nós podemos redecorar o quarto todo. Portanto, se quiserem retirar tudo o que lá está tudo bem. E tragam as suas coisas, porque é aqui que a pessoa vai ficar, é aqui que vai viver. Mas eu tenho uma poltrona que eu sempre estive naquela poltrona. Com certeza traga. Mas é possível. Claro que sim. Então a senhora vai ficar aqui, não é? Vai ficar connosco. Portanto, porque não? É o seu espaço, é a sua casa. Sinta-se em casa, não é? Não, isso é fundamental. E falou aí de facto da equipa, que é absolutamente fundamental, porque são as pessoas que fazem as casas, independentemente da indústria onde nos enquadrarmos. Quais é que são, no seu entender, Ana, como diretora da casa, os critérios ou, enfim, as variáveis que mais valoriza no recrutar de uma pessoa para a nossa equipa, seja ela a nível de enfermagem, ou um auxiliar, ou uma colega da limpeza, ou da recepção, porque todas são importantes?
Exatamente, e nós aqui felizmente não fazemos distinção, portanto para nós são colegas e tratamos enquanto colegas, e se qualquer área que seja necessário, hoje está a faltar um elemento, hoje é preciso apoiar, está mais difícil, claro que sim, vamos todos, somos uma equipa aqui e lá está, sou muito grata por isso, porque realmente a minha equipa é espetacular e agradeço muito a todas o trabalho que fazem aqui. Quando estamos realmente a recrutar, o primeiro sentimento que temos que ter é o sorriso da pessoa, portanto temos que ter a certeza que a pessoa, quando vem, é feliz naquilo que está a fazer, porque é impossível estar nesta área se não se gostar. Digam-me o que disserem, é impossível. E verifica-se, se a pessoa não gosta e se está aqui, chega de manhã, está desanimada, ai, mais um dia, meu Deus. E quando a pessoa gosta, entra e diz, bom dia, então, vamos lá. E nota-se a maneira como a pessoa entra no quarto, bom dia, senhora, hoje vamos fazer higiene, agora vamos tomar um pequeno almoço. A equipa é muito atenta, por exemplo, se já sabe que a pessoa gosta mais de chá, já tem o cuidado de dizer, não se esqueçam que esta senhora gosta de chá, não gosta de leite. E, portanto, é nesse ponto de vista, é claro que a formação é essencial. Nós aqui também damos formação, portanto temos este cuidado de internamente dar formação à equipa e apoiar, portanto nas dificuldades que sentem. Às vezes são os próprios colaboradores que dizem, olha, eu precisava de uma formação ali, acho que esta área da comunicação era importante, que acho que é uma área que estamos sempre a reforçar, não é? Acho que a comunicação é essencial e portanto é das áreas em que nós mais damos formação aqui dentro, seja em que contexto for. Portanto acho que é isso. Eu ouço já agora nesse aspecto, já ouvi várias vezes a Ana referir-se, é a nossa família alargada, é a extensão da nossa família. Fala-nos um bocadinho sobre isso só. Olha, este é um conceito que eu não conhecia até vir para aqui, honestamente, porque pronto, nós conhecemos muitas pessoas e ouvimos muitos contextos de trabalho e a pessoa pensa, uma família, então, mas quer dizer, minha família está em casa. E não é verdade. Acho que aqui a família começa quando nós vamos para casa e pensamos, meu Deus, ontem a senhora dormiu mal, hoje temos que ir ver como é que ela está. Olha, hoje a senhora comeu menos bem, então temos que ir ver como é que vamos reforçar. E temos dentro da equipa a própria pessoa que, olha, hoje temos que apoiar mais aquela senhora. E estamos todos. E, portanto, estamos todos a pensar nisto. Se temos uma colaboradora que, por qualquer motivo, está a passar dificuldades e que nós temos conhecimento, nós todos ajudamos. Quer dizer, isto não é de um conhecido, não é de um amigo, não, é a família que toma conta de nós, não é? Eu cresci muito aqui, quando entrei aqui era só a Ana, não é? Hoje sou a Ana casada com uma filha, e os próprios residentes viveram isto comigo, portanto acompanharam todo este meu crescimento também, e isso é de uma família. São pessoas que nós, onde quer que se vá, vão connosco no coração, e eu acho que isso não se paga, não é? Isso não há dinheiro nenhum. Não é? Vive-se. Exatamente. Isso. É engraçado porque eu tenho a mesma experiência com as minhas netinhas. Eu, pronto, quando posso, elas vêm comigo e acontece dos dois lados. Às vezes elas dizem, avô, quando é que vamos visitar os nossos avós? Temos tantos avós, não é? E quando visita os residentes dizem, então Jorge, como é que está a netinha? Como é que está a Leonor? Como é que está a Aurora? Mostra-me lá fotos. Eu mostro fotos. Já está. Quando é que ela vem? Quando é que ela vem? E é engraçado porque eles adaptam a nossa família e nós adaptamos a deles em série, não é? Somos de facto uma família grande. Alargada e cada vez mais, não é? E é assim que a gente quer. Agora, vamos falar um pouquinho, se calhar, daquilo que eu sei que a doutora Ana recebe muitas chamadas e muitos familiares vêm-nos visitar. Nós, particularmente, não somos os mais económicos do mercado, mas também acredito que não somos o mais caro, não é? E nota-se e sente-se que as pessoas, quando procuram, se calhar de 10 pessoas que procuram, 6 ou 7 dizem, uau, isso eu não estou preparado ou não temos capacidade financeira, económica para pagar essa situação. Mas como é que se explica, como é que se põe um preço nesse valor que estamos aqui a criar para essas pessoas? Como é que se lidera com essa situação? Nós aqui temos dois tipos de situações. Temos efetivamente as pessoas que infelizmente têm mesmo insuficiência económica e portanto que de todo não conseguem suportar e que vêm visitar na mesma, porque eu gosto que conheçam e que me dizem, olha, quem me dera poder colocar aqui a minha mãe ou o meu pai, porque realmente vocês aqui têm um serviço de excelência. Nas pessoas que efetivamente têm ali aquela questão de preço, porque a pessoa pensa, se calhar é um bocadinho elevado, eu consigo algo mais barato. Se calhar consegue, mas não com esta qualidade e não com esta excelência. E aí o que nós aconselhamos é, venha experimentar.
passe connosco uma semana, um fim de semana, veja como é que funciona a nossa equipa. Então nós deixamos o familiar passar uma semana connosco, ou um fim de semana, vir de férias uma semaninha. Exatamente, para vir experimentar e vir conhecer. E a verdade é que nós temos várias pessoas que vêm enquanto temporário, não é? Ou para o cuidador descansar, ou para vir efetivamente experimentar, porque também há muito aquele receio que a pessoa não se adapta a uma residência sénior, não é? E às rotinas que esta implica, e depois ficam. Portanto, nós temos já pessoas que vinham para temporário durante uma semana, já se passaram 3 e 4 anos e estão cá. E estavam preocupados com a parte económica, mas depois de estar aqui connosco já se dá valor aos serviços e ao carinho. Porque a maioria das pessoas está com uma cuidadora 24 horas, portanto isto sai muito dispendioso. Se for uma pessoa que esteja, por exemplo, dependente e que precisa de um enfermeiro para preparar a medicação, para apoiar nas diligências da higiene, portanto, é mais um acréscimo, não é? Já para não falar nas preocupações que isto acarreta. Portanto, eu estou a trabalhar, eu realmente estou a pagar uma pessoa para estar com a minha mãe, mas e se esta pessoa falta? E se a pessoa hoje não vem e de repente eu estou na mão? Não, e fazendo as contas, se verificarmos, estamos a falar de uma diária de 60, 70 euros por dia, para esses serviços que a Ana referiu, seja, para já, as 5 refeições existentes diariamente, seja todo esse apoio assistencial, de higiene, de enfermagem, é o que é. E se as pessoas fizerem as contas em casa, ao custo da eletricidade, do gás, das rendas, dos impostos, enfim, é fazer as contas, como dizia o nosso primeiro-ministro de então, é tudo, é só fazer as contas. É também a disponibilidade. Nós temos, por exemplo, uma senhora cá que vivia em Serpa e veio para aqui. Porquê? Tem efetivamente filhos e um dos filhos vive na zona de Lisboa. E ele não conseguia prestar apoio à mãe. E depois era esta preocupação. Portanto, a cuidadora faltava. Lá ia o senhor de Lisboa para Serpa para dar apoio, para garantir que a mãe se alimentava, que tomava a medicação. Portanto, quando vamos efetivamente a fazer as contas, aquilo que gastamos com os profissionais, com as despesas do combustível de ir para cima e para baixo, efetivamente com o tempo que se dispõe. Portanto, aqui nós precisamos de um enfermeiro, a pessoa não se está a sentir bem. Quantas vezes é que a pessoa não vai para o hospital porque temos um enfermeiro aqui que faz automaticamente esta triagem e percebe, pronto, realmente não há necessidade. Nós conseguimos aqui reverter. Portanto, tudo isto tem o seu valor. E depois esse valor, se calhar, já tivemos e temos residentes que vieram cá passar uns dias connosco e perceberam o valor que recebem aqui, o serviço e o carinho, e então eles dizem, olha, tenho uma casa que eu comprei há 50 anos atrás, e noto isso muitos portugueses, não, eu quero deixar aos meus filhos, e então sacrificam e ficam ali em casa até ao máximo, até não podem mais, até os filhos decidirem, não mãe, tem que mesmo, já não podemos atendê-la, não é? E os últimos anos de vida são sacrificados, e essa senhora, várias até, já estão connosco, disseram, olha, se eu alugar a minha casa, ok, número 1, eu deixo de ter os gastos que eu tenho diariamente na alimentação, no telefone, na água, luz, etc, porque agora estou a receber um aluguer, então do aluguer que eu recebo, mais a poupança, mais a reforma, olha, eu consigo lá chegar e estão aqui connosco, portanto às vezes também temos que assentar e ver a situação, porque muito mais pessoas conseguem do que aquelas que não conseguem se verem a situação, mas muito é o mindset do familiar dizer, não, eu vejo isso, os meus pais, não, eu quero deixar, eu digo aos meus pais, não, vocês vendam a casa, desfrutem, vivem, estejam à vontade, não se preocupem com os filhos, não é? Mas ainda há essa situação de sacrifício para poder deixar aos filhos algo e veem que os filhos estão com algumas dificuldades, alguns, não é? Ou dificuldades entre aspas, não é? A vida não é fácil e não têm essa capacidade de poder ajudar. Mas eles podem fazer as duas coisas. Podem vir para uma residência, podem alugar a sua casa, né? Os aluguéis hoje em dia estão cada vez mais caros, e com essa situação, se calhar por 200 ou 300 euros mais por mês, eles conseguem ter uma qualidade de vida que todos ficam mais felizes, não é? E isso é uma das coisas que a doutora Ana explica muito bem às vezes quando os familiares vêm a visitar e etc. Às vezes até estão a entrar aqui na minha zona de conforto, não gosto de estar a falar da parte económica, que não temos capacidade e você não sabe, mas depois algumas pessoas têm mente aberta e deixam e respondem às perguntas, conseguem perceber que ao final nós conseguimos, não é?
Exatamente. Porque não é uma coisa, é só pagar o que está do pai ou da mãe, mas a mãe e o pai também têm conseguido algo ao longo da vida deles que tem um património, não? Que tem um valor. Depois temos outras pessoas que estão aqui e têm a casa vazia. É verdade. Muitos casos desses, a casa vazia a fazer Só nada, dá não despesa. é? Só dá despesa. É verdade. Por mim, enfim, acho que foi uma excelente conversa de café. Não sei se... Acho que foi conversa de água. De água, é verdade, não temos aqui café, mas temos a água que é muito valiosa. Com a doutora Ana não podemos ter café, tem que ser mesmo água. Não, passa já aí a colega a fazer a ronda. Mas já agora, Ana, algum conselho, alguma ideia, digamos, genérica, final desta conversa que gostasse de partilhar com os familiares ou potenciais, digamos, residentes, pessoas que estejam a equacionar, colocar algum familiar numa residência, seja na nossa, seja numa residência sénior, que felizmente cada vez mais existem boas residências com bom serviço e é isso que se pretende. O que é que diria a uma família que esteja a equacionar, digamos, essa situação? Venham conhecer-nos, ficam já E prontos. passar um fim de semana connosco. Exatamente. Eu acho que aqui nós lidamos com o coração, todos os dias. Portanto, é a nossa emoção que fala, é o nós sabermos quem é a senhora do quarto 201, quem é o casal do 602, portanto, tudo isso é impagável e só se sabe vivendo aqui e conhecendo a equipa e conhecendo o nosso espírito. É que nós falamos com o coração todos os dias. E, portanto, eu acho que isso fala por si. Portanto, venham conhecer a nossa equipa, venham saber o que é ser bem tratados. Nós aqui tratamos sempre as pessoas por senhor doutor, senhora doutora, senhor engenheiro. Não é que isso tenha algum valor para nós, mas para a pessoa, se toda a vida foi tratada assim, porque é que agora, enquanto idosa, não irá ser? Portanto, temos esse cuidado. Aqui nós apelamos ao cuidado, temos zelo, temos carinho, temos conforto. Temos aquele abraço que tanta falta nos faz. Que maravilha. Muito obrigado. Ótimo. Muito obrigado pelo excelente trabalho e pelo desempenho e por essa entrega que a doutora tem aqui com todos nós e isso infelizmente não se consegue pagar. Portanto, não peça aumento, faz favor. Não temos tempo suficiente para poder pagar. Claro que sim. Obrigado e parabéns pelo excelente trabalho, Ana. Obrigada. Para si, para a equipe.